O principal objetivo deste vídeo é ver a aplicação da cor em degradê com o uso do lápis de cor. Antes, neste papel A4, vamos desenhar uma composição com 3 motivos. No primeiro passo, nós vamos desenhar a margem no papel, em preparação do papel. A margem deve ter 2 centímetros. Observe que a marcação é feita em 2 pontos do papel para que a margem fique paralela às suas bordas. Logo na sequência, faço o eixo de simetria bem no meio da largura e da altura do papel. Isso ajuda a centralizar o desenho. Terminando tudo pronto a margem, o eixo de simetria, podemos iniciar o desenho do objeto. Iniciamos pelo desenho maior. Observe que a base dele, dessa garrafa no caso, ela está centralizada em relação ao espaço entre o eixo de simetria horizontal e a margem inferior. No quadrante 3, ou seja, que fica o quadrante esquerdo inferior, foi desenhado um vaso e uma caneca no último quadrante, no quarto quadrante. Ao finalizar o desenho, podemos apagar a parte da garrafa que passa por dentro do vaso e da caneca. Antes de iniciar a pintura com lápis de cor, estamos passando canetinha preta para dar um acabamento no desenho. Nesse momento precisa de bastante cuidado. Qualquer erro tem que recomeçar tudo de novo. A canetinha não tem como apagar. As margens, linha de fundo, tudo também deve ser coberto com a canetinha. Isso dá um acabamento no desenho como um todo. E por final apaga todo o risco de lápis que ainda possa existir no desenho. Agora o desenho está pronto para iniciar a pintura. Como esse fundo em cor laranja ele vai ser trabalhado em degradê, então damos início pela parte mais nítida, com a mão pesada, riscando sempre com o lápis na vertical em relação ao trabalho, né? E vamos fazendo as tonalidades médias, depois voltando, repetindo, dando os acabamentos nas bordas. A ponta do lápis mais fina ajuda a ficar mais nítido o desenho. A parte mais clara, o lápis inclinado ajuda, porque fica menos pesado no papel, mão mais leve. Tem que manter toda na verticalidade desse fundo a mesma tonalidade da linha de fundo até a margem superior. Sempre pintando com calma. Não pode deixar marcas de riscos. Os traços têm que ser bem unidos. Sempre vai dando uma avaliada e volta de novo, repete a operação, dando mais nitidez para não ficar muito claro e nem ficar com borrões, com riscos de lápis. Feito isso, pode passar para a base, abaixo da linha de fundo. Mantém a mesma característica do fundo, nítido na parte superior agora. Modificou agora o lápis, em vez de pintar na vertical, os movimentos são horizontais em relação à posição do papel, né? Um lado e outro tem que ser a mesma tonalidade, né? Um lado esquerdo da garrafa, do lado direito, a mesma tonalidade. Dentro da alça, da orelhinha da caneca, tem que manter a mesma tonalidade do ponto entre o vaso e a caneca. E sempre pintando com calma, controlando a pressão da mão para poder manter essa característica de degradê. Isso daí gera um efeito de profundidade. Onde o lápis ficou muito forte, pode passar a borracha. Com a garrafa, como ela vai mostrar um volume, como se fosse luz e sombra, ela vai ter uma tonalidade bem clara do lado esquerdo e do lado direito uma tonalidade bem forte, bem nítida. E vai clareando aos poucos para o centro, para aquele ponto ali, né? Com isso, usando os recursos do degradê, com isso a gente vai criando esse efeito de volume. Apesar do desenho da garrafa não estar tridimensional, a forma dela em si, ser uma forma plana, por não ter o efeito arredondado em cima da tampa, no caso, mas temos que criar esse efeito de volume só com a cor.
repete de novo, coloca mais nítido, sempre com traços bem juntinhos, bem unidos, para não deixar riscos. Isso é para riscar suave mesmo, só no ponto de luz, que não é na borda esquerda, mas é do meio, entre o meio da garrafa e a borda esquerda, num certo ponto aí, tá? A tampa da garrafa repete a mesma operação do corpo da garrafa. E na parte inferior uso o lápis preto, mas respeitando as tonalidades. A alça pode ser bem escura. O vaso também vai repetir a mesma operação do corpo da garrafa. A luz tem que estar na mesma direção, tem que ter uma lógica, né? O ponto mais luminoso está do centro à esquerda do vaso, onde estou mostrando lá, certo? E vai repetindo, vai tornando os limites do lado direito mais nítido, cada vez mais nítido. Faço o mesmo processo na caneca. E sempre uma pintura polida, sem riscos, sem ser suave onde não deve, tem que ser nítido onde deve, com a mão pesada e suave, bem suave, na parte de luz. A alçazinha da caneca, semelhante à alça da garrafa, bem nítida. No final, identifica o nome do aluno, número, turma e qual é a atividade que foi orientada. Com isso, nós temos nosso trabalho finalizado.